Eduardo. Bom, o tempo é 10 minutos, com mais 5, se necessário. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer, tanto pessoalmente quanto em nome da Associação dos Juízes para a Democracia, que hoje aqui representa, o convite do senador Paulo Paim. É um tema muito importante que precisa ser problematizado e precisa ser debatido. Bom dia a todos os presentes, todos e todas presentes, a todos e todas integrantes da mesa. O posicionamento da JD sobre o tema já foi externado em uma nota técnica e é de profunda preocupação com o que a JD considera ser obstáculos constitucionais e éticos intransponíveis que se busca implementar com esse projeto de lei. O projeto de lei, como se sabe, estabelece a possibilidade de parceria público-privada para construção e administração de estabelecimentos prisionais, tanto para receber presos condenados definitivamente, quanto presos provisórios. E, segundo esse projeto de lei, serão duas as fontes de lucro do parceiro privado. Número 1, o número de presos, de tal forma que, quanto maior o número de presos, tanto maior vai ser a contraprestação fixa do Estado. E, número 2, a livre exploração, e o projeto de lei me chamou a atenção, usa exatamente essa terminologia, a livre exploração do trabalho do preso, seja de forma direta, seja de forma indireta. Pois bem, entendemos que o projeto de lei, de princípio, já viola frontalmente o quanto disposto no artigo 144 da Constituição Federal, que acomete ao Estado a potestade da gestão da segurança pública. E aí está incluído, evidentemente, tanto a imposição quanto o acompanhamento de penas aflitivas, como é a pena privativa de liberdade. E isso se prende a uma razão muito lógica. Quando o Estado avoca para si, e isso é uma conquista civilizatória de Estados modernos, quando o Estado avoca para si o monopólio de imposição de sanções aflitivas, o monopólio da violência, ele o faz com base em interesses públicos, é um munus público, quais sejam: estabelecer uma retribuição proporcional à violação do bem jurídico representada pelo crime, número 1, e número 2, promover a ressocialização do preso para que, quando ele seja liberado, ele possa voltar à sociedade e não mais delinquir. A partir do momento em que se misturam a essas razões publicísticas interesses totalmente estranhos, a partir do momento em que se subordina a execução penal a uma lógica de mercado, a gente cria uma situação de instrumentalização do preso, uma situação em que aquela situação de absoluto infortúnio, que começa com a prática do crime e passa pela execução da pena, vai ser capitalizada e explorada por um parceiro que não tem nenhum interesse, nenhuma relação com essas finalidades públicas da pena, que visa apenas a obtenção do lucro. Daí porque o projeto, de início, entendemos, não pode ser conciliado com o artigo 144 da Constituição Federal. Trata-se aqui de verdadeira mercantilização da liberdade. Mas o projeto não esbarra apenas em impeditivos éticos. Eu faço aqui um parênteses para, na esteira do que o senador Paulo Paim dizia, dizer que, segundo dados do Infopem, o Brasil conta hoje com a quarta maior população carcerária. Mais de 600 mil presos, há quem fale em 700 mil presos. Entre 2000 e 2014, a população brasileira cresceu 16%. A população carcerária brasileira cresceu 160%. Segundo esses dados do Infopem, 80% dos presos brasileiros não tem no máximo o ensino fundamental completo, o que mostra que a parcela da população atingida por essa política de superencarceramento e expansionismo penal é exatamente a parcela já vulnerabilizada, já carente de políticas sociais efetivas. Também os dados do Infopem demonstram que grande parte da população presa está presa pelo comércio varejista de pequenas quantidades de entorpecentes e delitos patrimoniais praticados sem violência. Isso é importante para se derrubar o mito segundo o qual somente há presos perigosos. Se está preso é porque é perigoso. Não. A seletividade do direito penal faz com que sejam presos autores de fatos burdos, aqueles que estão, por sua vulnerabilidade, mais expostos à ação policial. Os pés de chinelo, como são popularmente conhecidos. Não por outra razão,
Organismos internacionais como a ONU, aliás, amanhã vai ser apresentado um relatório na Comissão de Direitos Humanos da ONU sobre a população carcerária do Brasil, sobre o sistema carcerário do Brasil, andam no sentido de se reduzir, de se desacelerar essa política cruel de superencarceramento, essa política cruel de expansionismo penal. Pois bem, o projeto de lei anda exatamente na contramão dessas orientações de organismos internacionais de direitos humanos. Quando se transporta a lógica de mercado para o sistema prisional, cria-se uma situação em que, quanto mais presos, quanto maior o tempo de duração da pena e quanto maiores os cortes nas despesas com infraestrutura do sistema prisional, tanto maiores serão os lucros das empresas privadas. Ou seja, uma política pública, que é a política de segurança pública, que devia se nortear por esses fins publicísticos, acaba se norteando pelos interesses dos detentores do poder econômico. E nem se diga que os parceiros privados não terão influência direta na execução da pena. Terão sim. Em primeiro lugar, porque vai se atrair para o lobby da segurança pública as empresas interessadas em lucrar com essa atividade. Eu estava lendo uma notícia ontem de que uma empresa que já fez uma parceria dessa natureza no Norte e no Nordeste fez doações à chamada Bancada da Bala nessa última eleição de 2014. Ou seja, é extremamente provável que os interesses dessas empresas sejam muito mais bem representados junto aos núcleos de poder do que os interesses da população pobre que sofre com o problema da superexploração, da superexpansão do direito penal. Em segundo lugar, o projeto de lei, parece que houve agora alguma emenda nesse sentido, mas o projeto de lei previa que somente os diretores e os vice-diretores seriam concursados, o que significa dizer que todos os outros funcionários do estabelecimento prisional seriam contratados pela parceira privada. Isso quer significar, o projeto de lei não desce esses detalhes, mas imagino que queira significar, por exemplo, que o exame criminológico, que terá uma repercussão direta na individualização da pena, será realizado por essa parceira privada. Isso quer dizer que os agentes de segurança penitenciária, que são responsáveis, por exemplo, pela apuração de faltas graves, serão contratados por essa parceira privada. E todos sabem aqui que o cometimento de faltas graves gera uma repercussão direta no tempo de cumprimento da pena em regime fechado. Aí se poderia argumentar, ora, mas no caso de haver, por absurdo, uma imposição de um procedimento administrativo arbitrário contra esse preso, ele terá acesso ao ordenamento jurídico para se defender. Pois bem, o projeto de lei prevê também que a assistência jurídica vai ser provida pela parceira privada, o que cria um obstáculo ético intransponível e viola frontalmente o artigo 134 da Constituição Federal, que acomete a Defensoria Pública o dever de fazer assistência jurídica dos necessitados. Segundo ponto de interesse é a segunda forma de remuneração desses parceiros privados, ou seja, a livre exploração do trabalho dos presos. Aqui eu gostaria só de estabelecer um paradigma no sentido de que o trabalho do preso é um direito da pessoa em situação de cárcere, né? Talvez tenha que se ter essa premissa em mente. É um direito da pessoa de ser ressocializada. Foi tolhido o seu direito à liberdade, existem outros direitos que não foram tolhidos. Pois bem, essa remuneração se dará pela exploração livre do trabalho de mão de obra cativa, barata e vulnerabilizada. Cativa, porque a pessoa está presa à disposição do parceiro privado. Vulnerabilizada, porque essas pessoas são captadas dentre os estratos menos favorecidos da população. E barata, porque a mão de obra do trabalhador preso custa 54% menos do que a mão de obra do trabalhador comum. E isso à custa da supressão de vários direitos sociais do trabalhador preso. O trabalhador preso, por exemplo, não tem vínculo seletista. O trabalhador preso tem direito a 3/4 do salário mínimo nacional. Esse artigo de lei já está previsto na LEP, que é uma lei anterior à Constituição, e já é objeto de ADPF ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, em que se defende exatamente a tese de que essa distinção viola tanto o princípio da dignidade da pessoa humana quanto o princípio da isonomia. Existe no projeto de lei algumas outras supressões de direitos do trabalhador preso, como a atribuição do trabalho conforme aptidão, limitação de jornada,
descanso semanal, dentre outras. Ou seja, cria-se uma situação em que, com vistas à obtenção de lucro, sem ter nada a ver com aqueles fins publicísticos mais elevados da pena, explora-se essa mão de obra vulnerabilizada. Não por outra razão, a Organização das Nações Unidas, em suas regras mínimas para o tratamento de presos, estabelece no item 72.2, e eu abro aspas aqui, que o interesse dos presos e de sua formação profissional não deverão ficar subordinados ao desejo de se auferir benefícios pecuniários de uma indústria penitenciária. E isso sem que haja todos aqueles dados do Infopen que eu citei, de explosão da população carcerária, sem que haja estudos empíricos demonstrando que, como contrapartida, houve a diminuição nos índices de criminalidade. No Brasil, prende-se muito, prende-se mal e sem esse resultado efetivo. De tal forma que a privatização do sistema carcerário, e aqui eu cito alguns outros dados, segundo estudos, um preso do sistema privado custa mais do que um preso do sistema público, interessa não aqueles fins publicísticos declarados da pena, mas interessa as empresas que irão explorar e lucrar com essa atividade. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2005, é um negócio que movimentou quase 37 bilhões de dólares. De tal forma que a posição da Associação dos Juízes para a Democracia, já terminando, é no sentido de que esse projeto de lei consubstancia um grave, perigoso e inconstitucional retrocesso aos direitos humanos da pessoa em situação de cárcere, por se entender que as péssimas condições do sistema prisional, que é de todos conhecida, principalmente se essas péssimas condições decorrem de um sucateamento prévio, resultante de opção política deliberada, de extrema negligência, não podem servir de pretexto para que, com lastrem objetivos aos fins públicos da pena, legitimem-se, a um só tempo, a cruel política de expansão penal que atinge primordialmente a população pobre, e, em segundo lugar, a situação de exploração de mão de obra cativa, barata e vulnerável, que, com vistas à obtenção de lucro, que com esse projeto de lei se pretende implementar. A AJD, portanto, é manifestamente contrária à aprovação do referido projeto de lei. Muito obrigado. Muito bem, doutor Eduardo Rodolós, juiz de direito, secretário do Conselho Executivo da Associação dos Juízes pela Democracia, AJD. Pelas palmas já dá para sentir o clima aí de qual vai ser o pedido final aqui da turma toda em relação a esse projeto. Quem vai usar a palavra agora vai ser a diretora da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB, doutora Cíntia Rangel Assumpção. Mas, antes, como já havia anunciado, o senador Hélio José pediu a palavra. Rapidamente, ouvindo o doutor aqui, que eu falei, o doutor Eduardo, só poderia ouvir um, porque vou ter que ir lá na Caixa Econômica agora, numa audiência pública lá com a presidente. Me preocupa, sabe, Eduardo, eu acho que concordo com tudo que você colocou, mas a gente tem que ver alternativas. Realmente, a situação que está hoje não dá para permanecer. Tá? Esse depósito de preso um em cima do outro, sem produzir nada, isso não ressocializa ninguém, só faz aumentar a violência, na minha visão. Então, eu estou à disposição, meu gabinete, eu acho que o gabinete do senador Paulo Paim também, se for o caso, para a gente apresentar um substitutivo, alguma coisa que dê alternativa, porque a população brasileira não suporta mais ter o Estado só tendo que pagar, e esse depósito de presos sem trabalharem. Então, precisa trabalhar, produzir numa boa, com uma forma humana, tá certo? De direitos humanos, que contemple isso e que ele possa se sentir mais útil, inclusive. Então, a gente deveria pensar alternativas. Eu concordo com as suas ponderações, né? Não tem dúvida. Ela privatizar por privatizar não tem sentido. Ninguém está aqui defendendo isso, nem eu, nem o senador Paim. Eu acho que a maioria dos senadores aqui não apoia esse tipo de atitude. Muito obrigado. Muito bem, senador Hélio José. Por favor, agora com o JP já presente. JP, que é nosso convidado também, está aqui já. Estava com dificuldade para entrar, mas foi resolvida já. Já está aqui conosco. Por favor, doutora Cíntia, diretora da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB. O JP também, além da CSPB, representa a central... A CTB. CTB.
Bom dia a todos. Eu agradeço aos meus colegas agentes penitenciários que se fizeram presentes num tema tão polêmico e que atinge a todos nós de forma direta. Eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa do senador Paulo Paim, fazendo um agradecimento especial a este homem público que se dispôs, tão logo nós encaminhamos a solicitação, a marcar essa audiência, no sentido de permitir que nós tivéssemos o debate sobre o PLS 513, de 2011, que está hoje na Agenda Brasil, sem qualquer discussão, é preciso que se diga. A Agenda Brasil ela tem uma votação terminativa e temas dessa natureza são extremamente polêmicos. Eu lamento a saída do senador Hélio José, porque existem alternativas, sim. As pessoas que estão aqui representadas e que representam, na sua grande maioria, que vão ocupar a mesa, entidades de defesa de direitos humanos, têm alternativas à questão da prisão, inclusive tem críticas de conhecimento de causa, porque aí eu abro um parêntese, é muito estranho senadores que nunca estiveram dentro de estabelecimentos penais se julgarem no direito de determinar regras e estabelecer que a privatização é a melhor solução para o sistema prisional. Eu gostaria de complementar a expressão do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que se referiu ao sistema prisional como falido. Eu diria, senador Paulo Paim, que o sistema prisional não é falido, ele é abandonado. É diferente. Sistema prisional nunca fez parte de uma agenda política neste país. E é terrível quando você pensa que um processo de degradação contínua levará a uma privatização. Não me cause estranheza, doutor Eduardo, de que empresas tenham beneficiado determinados segmentos políticos dessa casa. Nós sabemos que nos Estados Unidos, empresas que são responsáveis pela privatização, pela administração de penitenciárias privadas, produzem um lobby tremendo dentro do Congresso americano, não só financiando campanhas, como também estimulando a elaboração de leis que levam a um agravamento de pena, porque é exatamente isso que esse projeto vai causar. Não haverá interesse algum no processo de reinserção e de reabilitação social. Eu me deparo quando dizem que o Brasil é a quarta população carcerária brasileira, e eu percebo que em menos de 5 anos nós estaremos chegando a patamares muito mais elevados, porque diferente dos outros 3 países, nós continuamos encarcerando a taxas absurdas. Nós vemos os 3 países que ocupam posições maiores em termos de população carcerária, há praticamente 10 anos estão desenvolvendo projetos de desencarceramento, estimulando medidas como aplicação de alternativas penais, processos de abrandamento a determinadas penas ligadas à questão do tráfico de drogas. E, terceiro lugar, investindo pesadamente em processos de reinserção social. Quem tem experiência dentro do sistema prisional sabe as dificuldades que é hoje investir em políticas de reinserção social, porque não faz parte de uma agenda política. Essa é a verdade. As mesmas condições degradantes a que são submetidas os presos estão os servidores. Nós precisamos pensar e ampliar a nossa visão em relação à execução penal. Faz parte da nossa ideologia pensar, das nossas posições, pensar que encarceramento resolve índices de criminalidade. Se fosse assim,
o Brasil seria o 4º país mais seguro do mundo. É lamentável imaginar que falta-nos coragem, e aí eu falo em relação não só ao Executivo, aos gestores públicos do Executivo, falta coragem a esta Casa, ao Senado e à Câmara dos Deputados, em se debruçar sobre a propositura e a organização de leis que permitam processos de reinserção, de fiscalização de alternativas penais, porque essa é a verdade. Hoje nós temos um ordenamento que permite a aplicação de alternativas penais e nós não temos, dentro do serviço público, um corpo capaz de fiscalizar. Eu sou agente penitenciária federal. Recentemente, nós tivemos uma mudança na nossa legislação em que mudamos a nomenclatura do nosso cargo. Hoje, num projeto que será aprovado ainda neste semestre, nós passaremos a nos chamar agentes federais de execução penal. Não porque tenhamos qualquer tipo de restrição ao termo penitenciário, mas porque o termo penitenciário se refere única e exclusivamente a estabelecimentos penais de regime fechado. E execução penal é muito maior do que isso. A evolução da execução penal no mundo tem avançado principalmente na aplicação de alternativas penais. A ideia tosca de que privatizar será uma solução é absurda. Eu comentava com o senador Paulo Paim, um pouco antes de dar início à audiência pública, de que nos faz falta o pronunciamento do senador Roberto Requião, que no Paraná, quando assumiu o governo do Paraná, um estado que tinha um grande número de estabelecimentos privados, reconheceu que o argumento de economia não se aplica. Hoje, para nós termos uma ideia, nos Estados Unidos, como se investe no processo de desencarceramento, 7% apenas, eu brinco, né? Se privatização desse certo, os Estados Unidos, que foram os precursores dessa ideia, teriam a totalidade do seu sistema penitenciário privatizado, e hoje são apenas 7%. E este 7% provoca uma sangria absurda dentro dos cofres públicos. Por quê? Porque existem lá cláusulas contratuais que estabelecem ocupação mínima. Há um comprometimento do Estado de encarcerar 80%, manter 80% das vagas ocupadas, porque o único propósito é o lucro. Também me causa bastante alegria a presença não só dos servidores que estão aqui e que trabalham dentro do sistema prisional, a presença da Defensoria Pública, do Grupo Conectas, que foi responsável por várias das denúncias em relação às condições desumanas dos nossos cárceres. A Comissão Brasileira, a Comissão de Bispos do Brasil, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Associação de Juízes pela Democracia, os representantes das federações dos servidores públicos, porque nós estamos dispostos a discutir. Ninguém mais do que nós que estamos aqui somos capazes de determinar juízos de valor e sugerir alternativas à questão da situação carcerária brasileira. Que não sejamos ingênuos, ela é caótica, ela é vergonhosa. Mas especialmente porque foi, durante décadas, abandonada, falta-lhe políticas públicas eficazes. Nós não investimos na execução penal porque faz parte do processo de degradação humana condenarmos aquelas pessoas e os servidores que estão lá. Porque uma verdade precisamos dizer, eu sinto a discriminação todas as vezes que eu me identifico como agente penitenciária.
porque existe, por parte da sociedade e dos muitos dos agentes políticos, um preconceito em relação não só a quem está preso, mas àquele que labora. E nós precisamos começar a estreitar esses laços. Eu agradeço novamente e, fazendo menção, para finalizar, eu não tenho nada a acrescentar às palavras do juiz Eduardo, porque o PL 513, ele é de uma inconstitucionalidade absurda. E se isso não for, e me causa ainda estranheza que um projeto desse esteja na Agenda Brasil, quais são os interesses que o levaram a ser selecionado dentro de uma gama de processos? Qual é o interesse de, a toque de caixa, se me permitem a expressão, sem uma discussão mais ampla dentro das comissões, ser aprovado e ser levado à casa, à Câmara dos Deputados, que já tem um juízo de valor também. O ano passado foi aprovado, foi concluída uma CPI do sistema carcerário, cujo relatório recomenda a privatização do sistema prisional. Curiosamente, uma das audiências dessa comissão teve representantes de empresas americanas que estavam ali para demonstrar o quanto isso é benéfico. Parece-me uma piada. Hoje, se nós formos analisar todas as pessoas que trabalham com execução penal de uma forma séria, dizem que a privatização é um caminho sem volta. Tão sem volta, que nós não vamos resolver em nada isso. Muito obrigada.